começar aqui esse vídeo depois de muitos dias. Falar hoje sobre o Evangelho de São Lucas, né? A passagem sobre Zaqueu. Fiz uma breve reflexão. Olha isso. Olha isso. Vou botar maquiagem aqui. Pois é. Então vou começar, vou ler o Evangelho. Fiz também outra aqui bem breve aqui no diário litúrgico. Nossa, gente, tá calor aí que tá matando de calor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo de 1 ao 10. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu em um sicômoro para ver Jesus. Sicômoro, né, gente? Uma árvore. Para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restituo-lhe o quadruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, é uma passagem maravilhosa, perfeita, e que às vezes é usada para encobrir os pecados, a falta de vergonha na cara de muitas pessoas, né? De não querer se arrepender verdadeiramente, de seguir Deus de verdade, de coração. E muitas pessoas usam essa passagem para querer continuar nos seus erros e dizer: Deus fala que ele veio pelos pecadores, pelos perdidos. Obviamente que Deus veio pelos pecadores, mas não para que eles continuem sendo pecadores e vivam nos seus pecados, né? Ele veio para gerar um arrependimento, uma conversão, uma mudança de vida. Então, esse é o jeito certo de olhar para esse versículo, essa passagem da Bíblia, né? Agora vamos aqui a este pequeno aqui. Vou ler, depois eu vou fazer alguns tópicos, vou fazer algum adendo. Zaqueu exercia uma profissão totalmente desprezada pelo povo, que era de cobrador de impostos. E sempre acabava tirando vantagens para si próprio, né, desse emprego dele, dessa profissão. Mas quando ouviu falar de Jesus em seu íntimo, surgiu o desejo de encontrá-lo. Podemos dizer, a princípio, que poderia até ser uma simples curiosidade, né, de saber, nossa, estão falando tanto desse Jesus, o que será que ele tem, o que será que ele é, estão dizendo que é santo, né, então já ficou ali o desejo, a curiosidade de conhecer, de ver, né?
Mas esse desejo que ele foi nutrindo em seu coração o fez enxergar além, dar um passo a mais, ver possibilidades onde nós talvez não viríamos. Ou então viremos obstáculos para não seguir em frente. Ah, tem muita gente, não vou conseguir ver porque sou pequeno, então deixa pra lá. Mas ele não, ele foi persistente, né? A fé dele tá um pouquinho grande. Ele chegou a correr na frente de todos. Vemos aqui que Zaqueu era astucioso, viu que tinha bastante gente seguindo Jesus e como ele era de baixa estatura, logo arranjou um jeito de poder ver Jesus passar. Notemos aqui que o desejo era apenas de ver a Jesus. Não menciona na passagem, em momento algum, que ele queria tocar ou falar com Jesus ou pedir alguma bênção, alguma graça, né? Que geralmente as pessoas querem isso, né? E ele não, ele queria apenas ver, apenas ver. Então a gente já consegue enxergar meio por cima uma certa humildade de Zaqueu, né? Uma humildade que mesmo ele sendo um chefe dos cobradores de impostos, um homem muito rico daquela época, ele não quis usufruir do status dele de chegar assim, Jesus, eu sou rico, eu sou poderoso, vai na minha casa que eu quero falar com você, eu quero te conhecer. Ele não usou disso. E porque talvez, né, vá saber, né, certamente se achou indigno e se propôs a planejar esse astucioso plano para enfim ver Jesus de Nazaré, o Messias, né? E uma coisa que foi para ele, acho bem assim surpreso, foi inesperado, é que quando Jesus vai passando, Jesus olha para ele, porque Deus já sabia que ele queria ver ele, né? Deus sabe de tudo. Levantou os olhos e chamou ele pelo nome. Chamou pelo nome. Já pensou? Jesus chamando pelo nome? Que maravilha. Chamou pelo nome e falou: depressa, desejo ir na sua casa hoje. Depressa. Jesus tinha pressa. Jesus tem pressa para nossa conversão, para nossa mudança de vida. Deus viu que se ele continuasse vivendo daquela maneira, ele ia perder a salvação, ele ia perder a felicidade eterna, ele ia perder a comunhão com Cristo, né? Então Deus tem pressa que nós nos convertamos, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e passamos a viver uma vida em comunhão total com Ele. Deus tem pressa de ir na sua casa, de vir na minha casa. Então, mas ele precisa ver, ele com certeza estava vendo no coração de Zaqueu a vontade de ver ele, aquele desejo que foi capaz dele subir numa árvore, não parar nos seus limites, nas suas dificuldades. Ele viu além, ele percebeu, ele viu a dificuldade. Eu sou pequeno, tem muita gente, não vai dar para mim ver ele, mas o desejo dele, a vontade dele, vamos dizer, a fé dele estava grande, que ele logo teve uma inspiração do Espírito Santo subir na árvore, né, para assim ver Jesus. E assim a gente tem que ver, a gente não tem que parar nos nossos pecados, a gente não tem que parar na nossa limitação. A gente tem que pedir discernimento ao Espírito Santo, sabedoria divina, para a gente ir além das nossas forças, para buscar Deus, a gente tem que ir além do humano, além das nossas vontades. A gente não tem que ficar só no nosso humano, parado nos nossos pecados. A gente tem que ter uma visão, como ontem teve a cura do cego e trazendo para nós a cegueira espiritual, assim como ele voltou a enxergar, a gente tem que pedir essa visão espiritual para Deus. Porque só assim a gente vai ter força, cada vez mais de aumentar a nossa fé e subir em várias árvores para ver Jesus passar, né? Então, Jesus falou: depressa, desejo estar na sua casa. E ele mais que depressa foi receber Jesus com alegria. Então ali já estava acontecendo a conversão dali, né? Acho que desde quando ele começou a nutrir no coração dele a vontade, o desejo de ver Jesus, já estava acontecendo ali uma conversão no coração dele. Aí foi só trabalhando cada passo que ele deu. Por isso que assim, às vezes, e não fala aqui, mas eu tenho certeza não, talvez ele ouviu tanto falar de Jesus que foi colocando no coração dele aquele desejo. Então, por isso a importância da gente sempre estar falando de Jesus,
tá falando da palavra dele, tá compartilhando, dando testemunho das graças de Jesus na nossa vida, dando louvor, glorificando nosso Deus. Porque a gente não sabe, mas pode estar fazendo uma sementinha germinar no coração de alguém. Que às vezes só precisa de uma palavra para fazer que nem Zaqueu, né? Correr atrás, pelo menos a princípio por curiosidade. Depois Deus faz o trabalho. Então essa é a importância da gente sempre estar falando de Deus, tá proclamando a palavra dele, porque foi isso que Deus deixou para nós. E de anunciar a boa nova a todos, fazer todos os meus discípulos. Então isso é uma ordem de Deus para nós. Então a gente, como filhos obedientes de Deus, devemos fazer isso. A gente fala tanta besteira, a gente perde tanto tempo com coisas inúteis que não vão servir de nada para a vida da gente. E falar de Deus, falar do amor de Jesus para as outras pessoas, a gente sente uma vergonha, a gente não quer falar. E fala de tantas outras coisas absurdas, supérfluas, mesquinha, que não serve de nada nem pra gente, nem pro próximo. A gente perde muito tempo. Então vamos abrir o olho, vamos falar como Zaqueu, né? A princípio, buscar Jesus pelo menos na curiosidade. Eu tenho certeza que aí, ó, Deus já vai trabalhando no coração, vai transformando aquele desejo em amor, em alegria. Como é que quando Jesus falou para Zaqueu: depressa eu vou estar na sua casa hoje, ele desceu, mais que depressa recebeu Jesus com alegria. Com alegria, nós precisamos ser felizes, porque Deus é nossa alegria. Por que ele recebeu Deus com alegria? Porque Deus já estava ali, ó, germinando no coração dele. Então, quando ele ouviu Deus pronunciar o nome dele, como se aquela sementinha que estava no coração dele florisse, né? Brotasse. E ele já se encheu de alegria, porque assim, quando a gente tem um encontro assim pessoal com Jesus, quando a gente abre os olhos da fé, os olhos espirituais para enxergar a grandeza de Deus, o amor de Deus em nossas vidas, a gente se enche de uma alegria que não é desse mundo. A alegria que vem de Deus, o mundo não pode te dar, o mundo não pode me dar. Nós temos um vazio existencial em nós que somente Deus é capaz de preencher. Por isso muitas pessoas sofrendo com depressão, porque coloca essa alegria em pessoas, em coisas, em status, em diplomas, em coisas superficiais, em coisas materiais. E a gente tem que colocar tudo, a nossa alegria, nosso sentido, todos os sentidos, cada fibra palpitante do nosso ser, em prol de louvar e agradecer ao nosso Deus. Porque só assim a gente é feliz de verdade. Somente assim. Não pense que sua felicidade está nos seus filhos, não. Você só vai conseguir encontrar a felicidade perfeita nos seus filhos, no seu esposo, na sua família, no seu trabalho, se Jesus estiver no centro, se ele estiver ali no comando, se ele estiver tomando de conta de todo o seu ser. Aí você vai ser feliz com seu filho verdadeiramente, você vai amar seus filhos, você vai amar seu esposo como Deus pede, você vai fazer o seu trabalho com amor, com dedicação, porque você já tá ali plena da graça, plena do amor de Deus, que é a única coisa que importa na nossa vida. Todas essas outras coisas são acréscimos de Deus. Então, devemos ser felizes, porque é Deus a nossa alegria. As pessoas, hoje o sistema, o mundo prega que você tem que ser feliz, você tem que correr atrás da sua felicidade. Então ele coloca que você tem que se formar para ser feliz, tem que ter um bom emprego para ser feliz, tem que ganhar muito dinheiro, tem que mostrar a bunda, tem que ser magrinha e andar com a bunda de fora, mostrando para todo mundo, porque assim você vai ser feliz. E não é, as pessoas ficam com depressão, as pessoas ficam frustradas, porque não é. Porque que muita gente rica se mata, muita gente rica, muito dinheiro, se mata de droga, de álcool, de tudo enquanto, porque eles foram buscar a alegria dele em coisas erradas, eles se deixaram levar pelas coisas do mundo. Então, a gente tem que abrir os olhos, direcionar o nosso olhar para Deus, para as coisas do alto. Quando a gente direciona o nosso olhar para Deus e abre o nosso coração para receber as bênçãos dele e entende que ele é a nossa única felicidade, que ele é que tem que comandar tudo em nossa vida, desde do acordar
a dormir de novo, é Deus, é na respiração, é no falar, é no agir, é no sentir. Tem que ser Deus, Deus, Deus e Nossa Senhora também, né? Porque se não for assim, a gente não consegue vencer as coisas do mal. Deus comunica. É verdade, o mundo, ele impregna a gente com essa falsa felicidade. E a gente, por às vezes não querer, não ir buscar a verdade, se deixa levar por essa felicidade. Eu passei muitos anos da minha vida louca, achando que a felicidade era viver noite e dia em festa, era beber cachaça até cair no chão, era fazer tudo que não prestava. Ali na minha cabeça eu tava sendo feliz, eu tava fazendo o que eu tinha nascido para fazer. Até que como Paulo, né, assim, Deus derrubou Paulo do cavalo, ele me derrubou de uma moto de cara no muro, e eu acordei, graças a Deus. Fez 3 anos agora. Pois é, então aqui fala. E mais uma coisa, Zaqueu recebeu Jesus com alegria na casa dele. E ele não se importou com as pessoas que ficou falando, ele vai comer na casa do pecador. Ele não deu ouvidos, Ele então, lá num determinado momento que não fala, se não diz na palavra se Deus falou alguma coisa, se Deus deu algum ensinamento, pregou alguma coisa para ele, não fala. Mas ele se levanta e diz... Ele fica de pé e fala: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quadruplo. Né? Ele se pronunciou. Não fala se Jesus falou antes, né? Não explica aqui. Mas ele se levantou e falou que ia dar metade dos bens dele e as pessoas que ele tinha lesado, né? Roubado, ele ia dar 4 vezes mais. Então, houve ali um arrependimento dos pecados, um desejo de mudar de vida, de mudança de vida. Ele enxergou a verdade, ele percebeu que a felicidade não está nos bens materiais, e ele deu a metade dos bens dele e ia dar às outras pessoas que ele tinha enganado 4 vezes mais do valor. Então, ele percebeu a verdadeira riqueza que a gente tem que buscar, que era Jesus que estava ali na casa dele, né? Aí então só então depois que Zaqueu fala, demonstra que se arrependeu dos pecados dele, faz a firme promessa de reparar todo o mal que ele fez, aí então é que Jesus fala: hoje a salvação entrou nesta casa. Deus não falou, Deus não, na hora que chegou lá, Deus não disse, antes dele ver o verdadeiro arrependimento do coração, ele não chegou lá dizendo, hoje a salvação entrou na sua casa, não. Ele primeiro, Zaqueu, mostrou o arrependimento para todo mundo, ficou de pé no meio das pessoas e mostrou o arrependimento. E o firme propósito de emendar os seus erros, de mudar de vida. E então Jesus fala, hoje a salvação entrou nesta casa. Aí ele completa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estavam perdidos. Então a gente não pode descartar ninguém, a gente não pode julgar as pessoas. A gente deve sim exortar na caridade. A gente vê que a pessoa está indo por um caminho errado, a gente tem o dever de falar, de abrir os olhos. E se a pessoa quiser continuar no erro, aí é com ela, mas a gente tem a obrigação de falar o que é certo, o que não é, de acordo com o que a gente conhece da nossa doutrina. E então deixar que ela sabendo, porque às vezes a pessoa não sabe e até então tem a desculpa, mas eu não sabia. Então você deixa ela a par do que aquilo que ela está fazendo é errado, e aí é que vai ser com ela e Deus, né? Aí deixa, entrega para Deus. Porque ele era, como hoje tem muitos políticos ladrões que se favorecem às custas dos outros. Mas a gente não deve estar xingando, não. A gente tem que fiscalizar, a gente saber em quem votar, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que estudar política, a gente tem que saber as estratégias que eles usam, a gente não tem que ficar só feito bobão pela televisão, fazendo o que não presta. A gente tem que se educar, a gente tem que se informar. E nas fontes certas, porque hoje o que mais tem é fontes erradas, hein? Então, Deus fala aqui que veio pelos perdidos
e pelos pecadores, procurar e salvar. Então tem muita gente que se apropria dessa passagem para ficar, como eu comecei dizendo, permanecer no erro. Porque fala, se a gente vai dizer que tal coisa é pecado, é errado, a pessoa vai e diz, não, Deus veio foi pelos pecadores, Deus veio procurar os perdidos. Ele veio pelos pecadores, ele veio procurar os que estavam perdidos para serem encontrados e salvos mediante o seu arrependimento e a sua verdadeira vontade de mudar de vida. Não é só porque só o ato de você ser pecador, viver ali enfiado na lama do pecado, você já é um salvo, Deus já morreu por você na cruz, você tá de boa, porque Deus já pagou seus pecados, ó, você tá totalmente errado. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar de vida, não querer mais pecado, você precisa desenvolver um ódio, um nojo pelo pecado. E um extremamente temor de ofender a Jesus. Isso sim lhe inclui nessa passagemzinha aqui, que Deus veio pelos perdidos e pelos pecadores. Toda vez que Jesus salva alguém aqui, cura, ele fala, vai, a tua fé te salvou. A fé, a vontade de buscar Jesus, a vontade de mudar de vida, a vontade de servir a Deus, de viver para Deus, não é isso? Então é isso, gente, eu escrevi tanta coisa que é maravilhoso, eu vou ler mais, mas no fundo é isso mesmo, né? Aí eu coloquei aqui bem no título, a conversão de Zaqueu, que aqui é a conversão dele, né? Porque ele era muito rico, ele era o chefe dos cobradores de impostos daquela época, e se arrependeu dos pecados, entregou tudo e foi viver segundo a vontade de Deus. Então Deus hoje ele quer entrar, ele quer encontrar a gente procurando meios de estar na presença dele, meios de estar pelo menos vendo ele passar. Deus quer ver essa nossa atitude, a nossa vontade, o nosso amor de estar buscando ele, de estar querendo ver ele a todo momento. Deus quer isso de nós. E quando ele vê isso, é meio caminho andado para ele restituir as nossas coisas, para ele nos dar sabedoria divina, para ele nos firmar nossa fé, fazer nossa fé aumentar, ter mais confiança nele. Porque hoje em dia, se você não tem fé em Deus, se você não tem confiança em Deus, qualquer ventinho, qualquer tribulação lhe derruba. Você fica triste, você fica com depressão e essa onda vai te arrastando e te distraçaindo. Então, precisamos nos apegar nessa pedra angular que é Jesus, na rocha, nos firmar na rocha que é Jesus. E é só através de uma conversão sincera, de um desejo de mudança de vida. Porque tem muita gente na igreja que fala, eu sirvo a Deus, eu tive um encontro pessoal com Jesus, foi tão lindo, tão maravilhoso. Mas você vê a vida da pessoa, a pessoa tá no barzinho, bebendo pinga, que beber não é pecado. O pecado é você se embriagar ou então você colocar aquilo no lugar de Deus. Você deixar de ir para a missa para estar bebendo nos bares, você deixar de estar estudando a palavra, fazendo coisas que te edificam espiritualmente para estar nesses lugares que não é apropriado para cristão. Então, a pessoa não mostra com testemunho que ela teve um encontro com Deus, que ela se arrependeu dos pecados dela, que ela quer mudar de vida. Porque está na Bíblia, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Ou você agrada um, desagrada o outro, ou você está perdido total. Você vai ter que fazer uma escolha. Você não pode ficar no meio termo, você não pode ser morno, porque Deus também fala que morno ele te vomita. Se nós sermos mornos, ele vai nos vomitar. Pensa numa coisa ruim. Você quer ser vomitado por Deus? Eu não quero. Deus me livre. Então é isso. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos iluminar, nos dar sabedoria divina, para sabermos abrir os nossos corações, sabermos estar na presença de Deus, não deixar qualquer obstáculo nos parar ou nos impedir de estar no caminho junto com Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine, que nos dê
nos dê a visão espiritual que precisamos para enxergar, né? E pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias e prestar atenção, ficarmos atentos para pecar o mínimo possível, porque a gente vai pecar até o dia que nós morrermos, né? Então, o desejo de não pecar mais, a gente desenvolver o ódio pelo pecado já é meio caminho andado. Mas não quer dizer que você não vai pecar, porque nós vamos pecar até o dia que nós morrer, né? Porque somos pecadores. Então é isso. Que Deus nos ajude, nos dê força, nos converta, porque a conversão ela é diária. Todos os dias precisamos nos converter. Então que Jesus nos converta, o Espírito Santo nos santifique, para que Deus volte logo, venha nos buscar, e nós mereçamos estar com Ele face a face, para louvar e agradecer Ele todos os dias da nossa vida lá no céu. Uma coisa que não entra na minha cabeça é as pessoas que vivem aqui no Viva Viva, no Piaratão, que nem diz minha mãe, só nas alegrias do mundo, querer dizer que quer ir pro céu. Vai querer ir pro céu fazer o quê, gente? No céu, a gente vai viver eternamente orando, louvando a Deus, cantando louvores a Ele. A gente vai viver eternamente na adoração perene. Se você não consegue adorar aqui, se você não consegue ir para a igreja, ficar um momento de adoração lá só você e Jesus, o que você quer ir fazer no céu? Me diga. Você tá vivendo mais como... não sei não, hein? Então é isso. As pessoas que querem ir para o céu têm que viver como se já estivessem no céu, louvando e agradecendo a Deus todos os dias, não só com a boca, mas com os atos, com as palavras, com os testemunhos. Não somos perfeitos, não somos santos, mas precisamos buscar a santidade, né? Fazer o que Deus nos pede. Então é isso, de novo, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria divina, e obrigada a todos que assistiram, fiquem com Deus. Já está reprovado no estágio da terra. Pois é, então é isso. Gente, olha, quando você se decide a viver uma vida para Deus, a querer trabalhar no reino dele aqui a favor, olha, eu tenho vivido uma guerra para mim poder gravar esses vídeos. Todos os dias eu penso, eu planejo, mas nunca dá certo. Eu penso e planejo, passo o dia inteiro pensando, mas eu não consigo. Mas graças a Deus, hoje as correntes foram quebradas. Em nome de Jesus, não vai mais ter essas correntes. Meu Deus, é para mim fazer todos os dias essa reflexão do evangelho. Mas, tem uma coisa aqui, ó, segura, o capiroto. Mas em nome de Jesus, quebrou essa corrente hoje. Pois fiquem com Deus, Deus abençoe a todos que assistiram, que Deus aumente a nossa fé, que nós possamos viver firmes e fortes, e vamos nos grudar nessa pedra, nessa rocha, porque tempos difíceis virão, né? Dá pra ver aí pela a eleição aí de São Paulo, aqui de São Paulo, né? Os prefeitos. Se um é ruim, o outro diz te arreda, né? Então vamos rezar, vamos louvar a Deus, vamos pedir a misericórdia de Deus, a força de Deus, pra gente ficar firme, porque tempos difíceis estão chegando. Já chegaram, na verdade, né? O tempo de provarmos nossa fé. Meu Deus, como eu falo, eu não consigo parar de falar. Pois é, tempos difíceis virão, é preciso fortalecermos a nossa fé. Rosário e adoração ao Santíssimo, novena, Divino Pai Eterno. Eu tô lendo esse livro aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Se você ainda não é consagrado, procure esse livro para você ler e fazer os exercícios espirituais e se consagrar. Porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é mais uma certeza, mais uma força para nós. Se consagrar totalmente a Nossa Senhora, que vamos nos consagrar, eu, meu marido e meus 2 filhos, vamos nos consagrar. Em nome de Jesus, estou quase terminando. Olha mais uma coisa, é luta, hein? Você decidir se consagrar por Nossa Senhora, é luta, hein? Se consagrar a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. É difícil, é complicado, mas vamos pedir a bênção de Deus, a misericórdia dele, que nós chegamos lá. Então, boa tarde, que Deus abençoe a todos que assistiram e os que vão assistir depois. Rezem para que eu fique firme, porque o propósito é fazer todos os dias, que aí esse vídeo vai ficar aqui no Instagram e eu vou colocar ele lá no YouTube também, que eu também tenho um canal, que tá aí no link.
no link. Tá o link na bio. Pois é, então Deus comunica, Deus abençoe. Obrigada, que Deus abençoe. Nada, abençoe você também, nos fortaleça, né? Comece a ler e reze bastante, porque pra gente terminar é difícil. Assim que eu me converti, que eu comecei a ir pra igreja novamente, eu nunca tinha visto falar nessa devoção de se consagrar a Nossa Senhora. Aí, quando eu cheguei do retiro, que foi um retiro, eu já imprimi uma apostila, né, da devoção, do tratado, do livro. Sumiu, eu não sei pra onde foi, só sei que sumiu. Mas agora eu comprei o livro e eu vou ler. Beijo, tchau de novo, Deus abençoe. Fiquem com Deus, até breve. Rezem por mim, que eu vou rezar por vocês. Tchau. Deus abençoe.